Olá, todos bem-vindos a mais uma live da Brata. Eu sou Lucia Espósito, sou neuropsicóloga, membro do Conselho Científico e a gente está aqui mais uma vez para dar algumas informações, alguns itens importantes. É sempre um bom conhecimento a gente estar aqui de novo. A Brata é uma associação sem fins lucrativos e o nome dela é Abrata, Associação dos Amigos, Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos. A Brata existe há mais de 20 anos e ela atende e ajuda, auxilia essas pessoas, amigos, familiares e portadores, que têm o transtorno bipolar e depressão, ou depressão. A Brata faz isso através de grupos de apoio, de palestras, de informativos, de pesquisas sobre os transtornos afetivos do humor, né? E para que isso possa acontecer, a gente depende muito de contribuições, de doações que as pessoas podem fazer em qualquer valor, R$ 10, R$ 20, os valores podem ser feitos através do site, que é www.abrata.org.br. Através desse site também, a gente pode ver as outras redes sociais que a Abrata tem, com as informações, com depoimentos, com palestras já que aconteceram, que antes aconteciam presencialmente no Hospital Sepaco, e agora todas as atividades são feitas online. E para se inscrever para essas atividades online, é interessante entrar no site. Os grupos de apoio também estão acontecendo online. Então, para se inscrever, basta você entrar lá no site, às segundas e quintas, a partir das 16 horas, e vocês se inscrevam para os grupos que acontecem às terças e sextas, das 19 às 20h30, pelo aplicativo Zoom. Então, agora, com essa possibilidade, o Brasil inteiro pode participar desses grupos online, e isso é muito bacana. As palestras, então, não estão sendo palestras, estão sendo lives, né? E hoje a gente tem a continuação da live da semana passada, que é sobre depressão e transtorno bipolar, doenças inflamatórias, conduzida pelo psiquiatra Dr. Volney Costa. E eu vou chamá-lo agora para ele falar com a gente sobre isso. Doutor Volney. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa Agora tarde. você só vou administrando um pouquinho aqui. Eu vou tirar um pouquinho as perguntas, tá? E aí a gente vai conversando e à medida que der, eu vou colocando as perguntas novamente, ok? Então vamos lá. Pronto. É contigo, Volney. Legal, legal. Obrigado por chamar aqui. Acho que é uma iniciativa bem bacana da Abrata, né? A continuidade desse trabalho. Acho que é legal esclarecer assim para os internautas também. O último vídeo, infelizmente, acabou não ficou gravado. A gente teve um problema técnico no final, mas alguns conceitos, aliás, muitos deles que foram trabalhados semana passada, obrigatoriamente a gente tem que retomar essa semana, senão não faz sentido. E a quantidade de perguntas que foram enviadas para a Brata foi muito grande, assim, tanto com algumas questões que nós trabalhamos, junto com outras novas, com alguns temas que não deu para a gente introduzir. Então, essa é a ideia hoje. Tá. Então, para começar, de novo, eu quero que você fale sobre o que são transtornos afetivos do humor. O que são e quais são, tá? Tá, eu acho legal a gente sempre trazer esse tema, porque sempre tem gente chegando e esse conceito acaba sendo novo. Então, todo vídeo que o pessoal assistir, que a galera assistir, vai ter alguma introdução sobre o que são os transtornos de humor. Mas, já entrando no tema, que eu acho que é importante para a Brata, a família transtorno de humor, essa família é uma família bem composta,
tem diferentes condições médicas dentro desse termo. O mais comum quando a gente fala disso, as pessoas dizem, transtorno de humor é depressão, ou é só transtorno bipolar, e existe só um tipo de depressão. E não é assim que funciona. Na verdade, nós médicos, para a gente conseguir diagnosticar qual tipo de transtorno de humor, às vezes a gente leva anos. Quais são eles? Assim? Os mais conhecidos é o transtorno bipolar e a depressão, que no meio médico a gente chama de transtorno depressivo maior. Né? Só que quando a gente fala do transtorno bipolar, a gente já tem de cara dois tipos de transtorno bipolar que são os mais conhecidos. O transtorno bipolar tipo 1, que é aquele clássico que aparece mais retratado em filmes e que as pessoas mais conhecem, que é aquela amplitude maior do humor, em que o paciente ele pode ter aceleração do pensamento, irritabilidade, aumento da aceleração do pensamento, desejo e a intenção de fazer alguma coisa, às vezes gastando excessiva energia ou dinheiro naquilo, aumento da libido, redução da necessidade de sono. E essa intensidade desses sintomas é tamanho que o paciente pode, inclusive, colocar a risco a própria vida, a vida de alguém. Às vezes ele pode ter sintomas psicóticos, que é sair da realidade, né? Precisar de internação às vezes, e depois disso tudo fatalmente ele pode entrar num episódio depressivo. Então o quadro clínico ele é marcado por alternância de humor. Agora, esse tipo de transtorno bipolar, embora dito que é mais grave, na verdade é o que é diagnosticado com mais facilidade, né? Porque, por exemplo, quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é um transtorno marcado por muita irritabilidade e depressão, basicamente, esses são os sintomas que aparecem, o paciente, ele, às vezes, passa anos da vida deprimido e muitas vezes uma depressão que tem uma resposta pobre, antidepressivo e uma série de tratamentos, terapia. Lá na frente, o paciente acaba apresentando 1, 2, 3, no máximo 4 dias de hipomania, eu já explico o que é, e aí ele volta a deprimir. Então, esse paciente acaba sendo mais difícil de ser diagnosticado e muitas vezes a doença acaba evoluindo mais grave. O que é hipomania? Se esses sintomas que eu descrevi no bipolar 1, que são mais exuberantes, a gente chama de mania, hipomania é como se fosse uma mania pequena. Então, esses mesmos sintomas, mas eles vêm mais sutis, assim, e por isso é mais difícil de diagnosticar. Então, eu falei do bipolar, tem o transtorno depressivo maior, que popularmente é chamado de depressão. A depressão mais conhecida é um período em que o indivíduo ele tem que ficar, para ser diagnosticado, pelo menos uma semana com falta de energia e falta de prazer para atividades cotidianas. Além disso, o paciente tem dificuldade para dormir, ele pode ter irritabilidade, agitação psicomotora, a leitura, a concentração fica prejudicada, muito negativo, prejuízo na libido, e muitas vezes o paciente pode ter pensamentos de morte, de ação suicida. Além disso, Luci, tem outros transtornos de humor que são menos conhecidos, que é a ciclotimia, que é um paciente que tem alternâncias mais curtas do humor, que às vezes se confunde com a personalidade. Esse paciente acaba se prejudicando muito mais pelas consequências dessa alternância de humor do que pela doença em si. Então, normalmente, ele procura o médico devido a alguma consequência. Eu já fui mandado do trabalho embora 4 vezes, eu não sei o que acontece comigo. Então, vai investigar e a pessoa ela é muito instável. Né? Você tem também o transtorno disfórico pré-menstrual, também relativamente comum e pouco diagnosticado. E a gente tem uma nova categoria de depressão, que é o transtorno depressivo persistente, que é um paciente que segue com sintomas depressivos mais leves, mas sempre persistentes, que tem uma duração superior a 2 anos. Então você vê que é uma família bem composta, né? Uhum, uhum. É um espectro, né? É uma coisa muito ampla, né? Exato, é um espectro. Uhum, tá. Porque muitas Daí, vezes há uma confusão, né? De um para aham, outro, às vezes transita de um para outro. essa depressão, confunde também, essa depressão mais leve que você falou, pode ser confundida com a distimia, não pode? Isso pode acontecer? Sim, e inclusive essa depressão mais leve, antigamente ela era chamada classicamente de distimia, como muito bem a Lucy colocou, e aí eles agora, de 2013 para cá, resolveram rebatizar a distimia
de transtorno depressivo persistente, né? Mas é Uhum. bem Ah, colocado. legal. E eu acho que aí, nesse quadro, cabem duas observações. Uma, que esse paciente que tem a distimia, que hoje é transtorno depressivo persistente, ele pode evoluir durante muito tempo, conseguindo trabalhar, funcionar, mas ali levanta a duras penas, sempre mal-humorado, cara feia, mas faz o que precisa. E esse paciente, além disso, ele pode deprimir mais grave, que é o que a gente chama de depressão dupla. Né? Esse é um quadro que tem que lembrar. E tem um outro, a depressão bipolar. Depressão bipolar, esses pacientes, que são os bipolares 1 e 2, quando eles apresentam um episódio depressivo, muitas vezes o episódio depressivo é idêntico ao transtorno depressivo maior. E esse paciente ele procura o médico durante esse episódio depressivo e o médico não pergunta se o paciente já teve agitação, ou o paciente esquece de falar, ou acha que é normal. E essa pessoa é erroneamente diagnosticada como só depressão, recebe antidepressivo durante muito tempo e o quadro clínico ele piora ao longo do tempo. Uhum. Tá, legal a gente tentar pelo menos definir, colocar margens nisso, né? Daí É assim, muito importante. agora a gente vai linkar com o que é processo inflamatório. Você pode explicar o que é isso? Porque a gente está falando de uma coisa assim, relativa a comportamento, parece, né? Alguma coisa assim, e aí processo inflamatório a gente já associa com doenças, assim, físicas, visíveis, praticamente. Diga É, aí. muito boa questão. Até porque sempre, classicamente, os transtornos de humor, os transtornos mentais, foram vistos como doenças não físicas, só uma condição mental. E hoje a gente vai vendo que não é exatamente assim. Então, primeiro que é uma resposta inflamatória. Assim. Toda vez que a gente fala em resposta inflamatória, pode dar uma impressão que tem a ver com doença, com algo ruim. E não é bem isso. Assim. O nosso corpo ele tem um processo de defesa muito importante, muito potente e muito inteligente. É um mecanismo que funciona muito além da nossa capacidade de pensar ou compreender. Então, por exemplo, se você está caminhando e sente uma coceira, você vai ver uma abelha, um pernilongo te picou, você só percebeu isso em função do sistema imunológico. Imediatamente quando recebe-se uma picada, por exemplo, as bactérias e a toxina que entra na picada do bicho dispara ali no local uma reação inflamatória. O que acontece? Existem células, para quem é leigo, está acompanhando a live, não sabe bem o que são esses termos, né? Células é como se fossem micro-organismos vivos que a gente tem dentro de nós. Para vocês terem uma ideia, em 1 ml de sangue, em 1 microlitro de sangue, a gente pode ter quase 11 mil células de defesa, para você ter ideia. Então, eles funcionam como soldados. Então, quando tem essa picada, por exemplo, na pele, imediatamente um desses soldados vigilantes ele come aquela toxina, ele devora aquela toxina, e ao devorar, ele processa e emite sinais internos, sinais químicos. Esse sinal ele circula rapidamente para as células responsáveis por essa fiscalização. E se for algo mais agressivo, por exemplo, se entrou uma bactéria que pode causar uma doença mais grave ou um vírus, o organismo ele monta uma resposta inflamatória para nos defender. Para continuar essa explicação, esse sistema imunológico ele tem essa célula que faz essa captação. Existem células que recebem esse sinal. Essa célula que recebe o sinal, que chama linfócito, ele vai coordenar, se necessário, um aumento de outras células para atacar aquele inimigo que entrou e vai sinalizar uma outra célula de defesa chamada linfócito B para produzir anticorpo. Essa sinalização complexa e densa, ela é percebida pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro, à medida que ele percebe uma resposta inflamatória, ele pode ter diferentes medidas a serem adotadas para nos proteger também. Acho que, grosso modo, isso é uma resposta inflamatória. Tá. E aí, assim, a gente está falando de inflamação e a gente vai falar sobre cortisol. Cortisol, que é um negócio que hoje a gente está falando muito sobre, né, a questão de ficar quarentenado e tá todo mundo um pouco cansado, um pouco irritado, frustrado. Então, a gente está ouvindo falar muito sobre o aumento do cortisol. Você pode explicar essa correlação aí? Claro.
E aí, Luci, é que surge o link daquilo que você me perguntou anteriormente, aonde que fica o link entre sistema imunológico e doença mental. Porque o cortisol, ele é um hormônio que ele é produzido a partir de sinais da nossa cabeça. De novo, para quem não é da área da saúde, quer entender o que é hormônio. Hormônio é uma substância química, um líquidozinho, tentando explicar de uma forma bem leiga, que uma parte do corpo sinaliza para a outra, é como se fosse uma correspondência entre diferentes órgãos. Então, o cortisol, ele é um hormônio, ele é uma sinalização que ele é produzido em cima do nosso rim, tá? Mas a partir de uma ordem cerebral, que é produzido esse hormônio, e ele tem uma função muito múltipla, na verdade, que primeiramente é uma função que a gente fala de lutar ou fugir, fight or fly. Então, o que significa? Quando se vê um agressor de verdade, assim, os nossos ancestrais estão indo buscar comida e vê um urso, um leão, imediatamente o corpo ele dispara outros hormônios e também esse cortisol de forma a preparar nosso corpo para lutar. E uma outra função do cortisol é modular esse processo inflamatório. Toda essa resposta inflamatória, se não houvesse um freio, ela se tornaria infinita e seria prejudicial ao nosso corpo. Então, quando começa uma resposta inflamatória, o nosso organismo ele começa a produzir esse cortisol para agir como anti-inflamatório. Então, esse é o papel fisiológico dele. E aí surge o problema. Não só agentes agressores que invadem o nosso organismo podem provocar uma resposta inflamatória, mas a gente descobriu nos últimos anos, já se sabia, mas agora a gente consegue confirmar, que o estresse emocional, ele também pode provocar uma resposta inflamatória tão intensa e tão grave quanto a de uma bactéria entrando. Então, uma pessoa que está frequentemente sendo submetida a uma carga grande de estresse, ela começa a ter uma resposta inflamatória crônica. De alguma forma, o corpo está sempre produzindo fatores como se tivesse que lutar contra alguém em algum lugar. E na contrapartida, o cérebro está sempre tendo que produzir essa resposta anti-inflamatória, o cortisol. Então, ele tende a ficar mais alto. E aí a gente tem mais um problema. A gente tem um terceiro problema. Esse cortisol, quando ele está circulando, o fato de ele circular, ele já sinaliza o cérebro para reduzir a produção de cortisol, porque não poderia ser excessiva. O cortisol em excesso ele pode causar muitos problemas para o nosso organismo. Só que, de tanto cortisol alto ao longo do tempo, o cérebro consegue não mais perceber que o cortisol está alto. E aí esse cortisol começa a aumentar de forma ilimitada e acaba gerando uma série de problemas no nosso organismo. Tá, e aí com os transtornos afetivos, a gente pode falar que transtorno afetivo é uma inflamação? Pois é, a gente não pode falar que o transtorno afetivo é uma inflamação. Então, acho que essa é a grande chave. Uhum. Porque você vai ter uma série de pessoas que vão ter o transtorno de humor e eles não apresentam esse processo inflamatório tão exacerbado. Né? E você vai ter uma série de pessoas que têm a inflamação alta e não apresentam transtorno de humor. Então você fala assim, nossa, mas e aí? Como é que faz esse link? Assim, é o que a gente está tentando entender hoje nas pesquisas. Por que que algumas pessoas que estão com transtorno de humor, seja depressão, transtorno bipolar, elas apresentam uma inflamação muito alta e essas pessoas que têm uma inflamação alta, elas tendem a responder pior ao tratamento. E por que que outras não? Mas eu penso que nós vamos caminhar um tempo ainda para conseguir ter essa resposta. Mas não podemos dizer que transtornos de humor são doenças inflamatórias. Tá, e daí, porque também, se fosse tão simples assim, se já tivessem chegado a essas conclusões, poderíamos tomar um anti-inflamatório para transtorno bipolar, para Exato, depressão. exato. E aí, Lucy, que entra uma questão que é mais delicada. Alguns profissionais, mesmo que sem indicação precisa nos estudos ou nos guidelines internacionais que a gente segue de tratamento, ele já propõe o uso de algum tipo de anti-inflamatório durante o tratamento. E a gente não tem evidências ainda, não há provas científicas
de que os anti-inflamatórios eles vão ajudar a melhorar o transtorno de humor. Acho que precisa de muitos anos ainda de pesquisa para se chegar a essa conclusão. O que a gente sabe é que existem uma série de medidas que a gente pode adotar no nosso cotidiano, na nossa rotina diária, que vão agir como anti-inflamatórios naturais e aí sim vão melhorar o transtorno de humor. Tá. Então eu estou aqui pensando assim, do cortisol. Então, essas situações estressantes e contínuas, elas podem desencadear ou similarizar um sintoma depressivo, é isso? Exato. Porque, na verdade, só ajustando um pouquinho a pergunta já a resposta, não é bem o cortisol que vai causar esse mal-estar na gente. O cortisol ele vai trazer outros danos que eu já explico mais lá na frente, mas quando a gente tem um processo inflamatório, independente de se ter depressão ou não, transtorno bipolar, uma inflamação, a pessoa está com começo de com começo de uma infecção gripal ou já evoluiu para uma pneumonia. Então, o que acontece? Esse processo inflamatório que eu expliquei há pouco, o cérebro, junto com o sistema imunológico, ele vai fazer com que o nosso corpo ele fique mais lento. Então, aumenta a frequência cardíaca, sente mais cansaço, sente mais fadiga, sente fraqueza, a pessoa não tem vontade de circular. Isso tem uma função biológica bastante importante, porque o sistema imunológico ele precisa de muita energia para trabalhar e combater o agente inimigo, e assim sendo, o cérebro ele faz a gente funcionar menos para poupar energia. Só que aí que está o ponto. Essa fadiga ela é muito parecida com o próprio quadro da depressão. Então, você tem similaridade. Então, você pega um indivíduo que passa por um processo inflamatório crônico, seja por uma doença autoimune, porque isso pode acontecer, o nosso corpo ele tem uma falha genética de reconhecimento próprio e ele começa a atacar o próprio corpo, assim, e causar doença. Então, isso gera um processo inflamatório crônico. Ou alguém que tem alguma doença crônica que não está sendo tratada, não só infecciosa, mas, por exemplo, cardiológica, renal, ou enfim, pulmonar, algum problema crônico não tratado. Ou o próprio estresse, o transtorno de humor, esse nível de inflamação começa a ficar muito alto, e aí esse sintoma de fadiga ele tende a se perpetuar, e aí devagarzinho ele vai se juntando e se transformando num quadro depressivo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Eu Ao vou longo do abrir para tempo. eu vou abrir para perguntas, mas quando a gente fala ao longo do tempo, eu lembro que não deu tempo também da gente entrar um pouquinho mais num tema que você falou sobre situações críticas na infância, que isso é ao longo do tempo, né? Que podem provocar um estado inflamatório na vida adulta. Então, quando você fala ao longo do tempo, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Tá. Legal abrir para a pergunta, porque acho que o pessoal vai trazendo assim dúvidas e a ideia é mesmo interagir com o público. A infância, eu trouxe, e acho que é importante a gente reforçar e falar um pouquinho mais, que é um período de muita sensibilidade, não só física, mas neurológica, neurodesenvolvimento e emocional. E nesse processo de desenvolvimento, o sistema de controle do estresse, que é o que a gente chama no meio médico de eixo HPA, hipófise, pituitória, hipotálamo, pituitária adrenal, hipotálamo, pituitária adrenal. Esse eixo HPA é o eixo que percebe o estresse no ambiente, sinaliza para o cérebro e ele manda a resposta para o corpo para produzir hormônios contra o estresse. Na criança ele é bastante sensível. Então, a criança que é submetida frequentemente a privação emocional, privação dietética ou agressões, lembre que criança é muito sensível à agressão emocional, a mínimas mudanças no ambiente a criança percebe. Então, se ela está frequentemente passando por situações como essa, esse eixo de resposta ao estresse, ele fica hiperativado. E ficando hiperativado, essa criança ela tem muito mais risco
de desenvolver, enquanto adulto, seja já na adolescência, doenças tanto inflamatórias quanto doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, transtornos psicológicos. Então, essa criança, o que fazer, então? Tentar, dentro da possibilidade social, a gente sabe que nós estamos num país muito difícil, a realidade é muito dispar, né? Mas ensinar os pais que, independente da condição social, criar um ambiente mais protegido possível para essa criança, tá? Tá. Porque ao longo do tempo, né? Então a criança vai sofrendo esses maus tratos, né? Tanto físicos, psicológicos, emocionais e tal. E ao longo do tempo se chega à vida adulta, né? Então aí pode ser Sim, um processo mesmo. E sim. uma coisa outra que eu queria te perguntar, a diferença biológica de gênero pode interferir nisso, na inflamação, nos transtornos afetivos? Pode sim. Eu acho, Lucy, que as perguntas não estão entrando ainda, se quiser tentar. Eu tô falando sobre as perguntas da outra vez. Tá, se você quiser abrir do pessoal, legal. Tá, tá. É, então, isso eu acho que acaba fazendo um link, inclusive, com o processo da infância, que a gente está falando agora, e vida adulta também. Qual a diferença de gênero? Vamos por partes, porque eu acho que o tema é muito grande, senão eu acabo misturando os assuntos. Os hormônios sexuais, eles basicamente tem muitos, mas os três mais conhecidos e mais importantes para a gente facilitar a conversa. Você tem estrogênio, que é um hormônio que está presente tanto em homem quanto em mulher, mas muito mais na mulher, e ele está presente principalmente assim na primeira quinzena do ciclo menstrual da mulher. A progesterona, que é um outro hormônio que tem um equilíbrio com o estrogênio, e você tem a testosterona, que tem também no homem e na mulher, mas em quantidade muito maior no homem e muito menor na mulher. Muito bem. O estrogênio, ele tem uma série de receptores. O que é isso? Assim, hormônio, que eu estava explicando que era hormônio, ele funciona por chave e fechadura. Ele tem que ter um lugar certo para ele encaixar. Então, o nosso cérebro, principalmente o da mulher, ele tem uma série de receptores para esse estrogênio. E esse estrogênio, ele funciona estimulando o cérebro da mulher. Então, quando você tem alternância do nível de progesterona, de estrogênio ao longo do mês, isso faz com que a mulher fique mais sensível ou vulnerável à mudança e estresse ambiental. Isso, em última análise, eu disse um pouco mais cedo, que o estresse funciona como uma ativação da inflamação. Então, por consequência, a mulher ela fica mais vulnerável a essa inflamação e mais vulnerável à depressão como transtorno mental. Em compensação, a testosterona ela acaba tendo um fator protetor. Os hormônios andrógenos, que são muito, muito fortes no homem, ele tem uma função de proteção. Então, ele faz com que o homem seja menos sensível ao ambiente e acaba tendo uma incidência um pouco menor de transtorno mental. Não que não adoeça, mas quando a gente pega a comparação em números, você vê que a mulher, no caso da depressão, ela acaba sendo mais acometida. O hormônio tem, sim, uma suscetibilidade importante. E aí, fazendo o link com a infância, a gente vê muito forte isso nas estatísticas. Assim. Você tem um risco de surgimento de transtorno depressivo na criança em torno de 3% e é igual entre meninos e meninas. Quando atravessa e entra na puberdade, essa diferença dispara. A menina tem 15% de chance de desenvolver em algum momento e o menino continua baixo, próximo de 6, 7. Então você já vê a diferença do estrogênio aí. E, por fim, também, por conta dessa sensibilidade, as mulheres ficam muito mais vulneráveis na transição hormonal do fim do ciclo menstrual, lá pelo climatério, a menopausa, em que você vê que ela tem um risco muito aumentado de depressão também. Poxa, nada animador. Mas eu acho que tem uma outra forma da gente observar isso. Nós estamos falando Uhum. do efeito colateral do hormônio, mas a Aham. mulher que acaba tendo uma sensibilidade diferente para muitos aspectos importantes da sociedade
e do Uhum. desenvolvimento da família. Então, eu acho Sim, que a natureza é sábia, inclusive, nisso, né? Dá à pessoa certa a capacidade certa. sempre. Olha aqui, tem bastante pergunta agora sobre. Tem uma que eu achei interessante. Gritar com uma criança muito arteira vai deixar ela ficar bipolar? Muito boa pergunta, apesar de ter um Vai tonzinho de desencadear, provocação, né? desculpe, a Gisele, vai desencadear algum transtorno no futuro? Gritar com uma criança muito arteira? Eu penso o seguinte, gritar com a criança, se é um, existem muitas formas de gritar. Você pode elevar o tom para expressar autoridade no ambiente necessário. Isso é uma forma de você ser enérgico com a criança, e às vezes você precisa. No entanto, assim, a gente vê que pessoas que não estão bem, elas acabam descarregando para a criança diariamente e através de grito esse estresse. Ou gritos que ocorrem dentro de casa por discussão. Então, acho que a gente precisa entender o contexto. Se você tem uma criança inteira que precisa de disciplina, precisa ser disciplinada. Isso vai dentro da cultura da família, desde que a criança não seja agredida. Esse é um aspecto. Outros são gritos descompensados e repetidos, porque o adulto não está bem, não percebe e acaba descarregando isso para a criança. Isso é muito, muito mal para o desenvolvimento do infante. Uhum. Outra questão, quando você falou sobre mecanismos naturais para melhorar o transtorno bipolar, o que que você quer dizer sobre isso? Tá. Eu acho que tem uma série de coisas, mas aí eu queria. Eu vou falar dos outros, que a gente já citou um pouquinho na primeira parte, mas teve um deles que é extremamente importante que não deu tempo de desenvolver aqui, que é a via dietética. Assim, o que a gente come que faz a gente se tornar mais ou menos saudável. O nosso intestino, aí eu vou falar um pouquinho disso para daí eu chegar no processo inflamatório e depressão. O nosso Uhum. Isso intestino. já vou te cortar, vou fazer um link com outra pergunta da Ângela, que está falando sobre se você conhece estudos sobre doenças inflamatórias intestinais e bipolaridade. Tá, tá. Hum? Já respondo ela de cara. A pessoas com doença inflamatória intestinal têm um índice, um risco maior de desenvolver depressão comparado com quem não tem. E da mesma forma, quem tem depressão, quem tem transtorno bipolar tem um risco maior de desenvolver síndrome inflamatória intestinal. Quem tem transtorno bipolar, um risco maior. Depressão, risco mediano, comparado com os outros. Então, tem um link, sim, entre as doenças. E aí eu vinha falando sobre o intestino. O nosso intestino, ele muito mais do que uma função popular que se diz que é de produzir as fezes e excretar aquilo que o corpo não quer, é um órgão que tem uma função importantíssima no equilíbrio do nosso corpo, na absorção de água, no equilíbrio hídrico e o que se sabe agora na manutenção da nossa saúde mental. À medida que dentro do intestino são produzidos uma série de substâncias que são positivas e favorecem o nosso sistema nervoso central. Por exemplo, ácidos graxos curtos, você tem alguns polifenóis, e são substâncias. Como essas substâncias são produzidas? À medida que a gente come alimentos que o nosso intestino gosta. Na verdade, não é o nosso intestino que gosta. Nós temos no nosso intestino bilhões de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, uma série de bichinhos que moram lá, mas eles moram numa boa, assim, é realmente uma colônia gigantesca de diferentes organismos. E eles, nessa convivência comum, chega um alimento, um pega outro, um pega um, produz a substância, manda para dentro, o processo que é ruim joga para fora, e assim o corpo vive feliz. Mas que, para que exista um equilíbrio dessa flora intestinal, então essa convivência de diferentes micro-organismos, a gente chama de flora. Assim. Então, o intestino, para que ele viva bem, a gente precisa ingerir alimentos saudáveis. Então, frutas, vegetais, verdura, alimentos não processados, suco natural, pelo menos 2 litros de água por dia, proteínas leves, precisa por exemplo, clara de ovo, você precisa de peixe. Então, esses alimentos todos
faz com que haja um equilíbrio e eles ficam, essa colônia de micro-organismos fica feliz. Agora, quando vem o problema? O problema vem quando você introduz alimentos processados, gordura rápida, alimento pronto, refrigerante, bala, doce, McDonald's, hambúrgueres, outros. Então, alimentos com muito carboidrato, farinha branca, pão de padaria, sobremesa. Então, esses alimentos fáceis, eles não servem como nutrientes para o nosso intestino. E aí há um desequilíbrio dentro do intestino, e aí alguns micro-organismos começam a ficar mais fracos, com fome, e eles começam a ser atacados pelo outro, e eles começam a brigar entre eles, e como se não bastasse, essas bactérias que vencem a briga, elas começam a corroer o nosso intestino, fazendo que o nosso intestino fique um pouco mais poroso, e essas bactérias escapam para a corrente sanguínea do intestino, gerando um processo inflamatório. Então, além de não ingerir alimento saudável, não gera aqueles nutrientes para o nosso cérebro, a inflamação ainda piora. Então, aqui, Lúcia, eu queria responder você dizendo assim, é super importante uma dieta saudável para quem tem transtornos de humor. Tá, eu tô vendo tanta coisa aqui, tipo, assim, como convencer uma pessoa que muita gente tem transtorno bipolar e está no reumatologista por fibromialgia ou no neurologista por enxaqueca. Como convencer essa pessoa a procurar uma avaliação psiquiátrica? Quem está perguntando é o André Gomes. Tá. Como tentar convencer? Não é só o processo físico de inflamatório, né? O que eu vejo é que o melhor convencimento ele vem pelo conhecimento. Então, se a gente está em contato com essa pessoa que está sofrendo de uma doença clínica e que a gente vê que tem um fundo emocional associado, não há problema algum em, se houver espaço, compartilhar com a pessoa, por exemplo, um link da Abrata, convidar ela, por exemplo, uma live como essa, ou sentar, vim assistir um negócio com você hoje, eu acho que é importante, vamos ver. Ou deixar, às vezes, pequenas mensagens, se a pessoa estiver aberta para isso minimamente. Né? E uma outra forma importante é acompanhar essa pessoa até o médico e levar questões ao médico, sugerindo, ou se o médico aceita, fazer um encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica. Eu acho que a informação, a comunicação e o trabalho conjunto, eles vencem barreiras. Uhum. É importante fazer uma associação e levantar a hipótese, né? Eu acho. Pode Eu ser penso que que sim. seja, Eu penso que né? sim. Pode ser que seja outra coisa, pode ser que não, né? Estão E, perguntando aqui também, são duas pessoas estão perguntando sobre enxaqueca e o transtorno bipolar. O que fazer, né? Qual é a relação com enxaqueca e o transtorno bipolar? Isso tá, tem tem uma um link, relação? assim, tem uma Uhum. relação. A enxaqueca, ela, na fisiopatologia dela, a maneira como essa doença surge no indivíduo, ela tem um fundo inflamatório. Você tem vasos sanguíneos que estão inflamados. Que tem um link com o transtorno bipolar, que também tem um processo inflamatório em andamento em muitos pacientes. Então, um processo inflamatório pode alimentar o outro. Então, que há um link a. Agora, como tratar, eu acho que vai muito da conversa com o médico. O neurologista sabe que essa pessoa tem um transtorno bipolar? O neurologista sabe claramente quais medicações são usadas? Porque, por exemplo, para o transtorno bipolar, tem alguns medicamentos que podem piorar a enxaqueca. Em contrapartida, tem outros medicamentos estabilizadores de humor que funcionam justamente para o tratamento da enxaqueca. Então, eu penso que, de novo, o conhecimento e a informação sendo levada de forma clara para o médico vai ajudar a montar o tratamento. Tá? E aí, Luci, eu queria já aproveitar um link do que a gente está conversando sobre os outros fatores que podem, atitudes que podem levar à proteção do organismo, reduzindo o processo inflamatório e melhorando o transtorno bipolar. Então, falei da alimentação. Esse é um ponto super importante. Na conversa passada, eu falei da importância do sono. Eu acho que isso gerou até uma série de perguntas, por isso que eu quis trazer mais uma vez.
O sono, ele é extremamente importante na recuperação de uma pessoa que está adoecida num processo inflamatório. A pessoa vai lá, tá, de novo, vou dar o exemplo da pneumonia, está no hospital internado com pneumonia, o médico fala, olha, vou prescrever um antibiótico e repouso, hein, ficar na cama a maior parte do tempo. Então, descansar é importante. E no transtorno de humor, tanto depressão e transtorno bipolar, uma boa noite de sono é fundamental para uma boa recuperação, para a medicação fazer efeito. Então, além da dificuldade natural de dormir que essas doenças provocam, algumas pessoas têm péssimos hábitos de higiene do sono. Eu acho que nem todo mundo sabe o que é a higiene do sono. Mas, por exemplo, ficar em canais eletrônicos após as 20 horas é extremamente tóxico para o cérebro. O nosso cérebro ele tem um mecanismo de leitura do ambiente para perceber se é dia ou noite e sinalizar para o corpo dormir. Quando a pessoa fica aqui com o celular na tela à noite, isso confunde o cérebro, provocando mais insônia. Então, esse é um exemplo. Pessoas que ficam trabalhando até muito mais tarde, quer desligar as coisas e dormir. O cérebro leva um tempo para desligar do estresse, da preocupação e conseguir pegar no sono. O que se come após as 8 da noite, o que se bebe depois das 8 da noite. Então, tem uma série de situações que precisam ser respeitadas. E uma boa noite de sono é garantia de um bom tratamento para transtorno de humor. Você está falando de ficar com aparelhos ligados depois das 8 da noite. Nesse tempo de quarentena, as pessoas estão invadindo a noite mesmo com esses aparelhos, né? Eu vejo assim, os jovens que estão tendo aula online, eles têm a aula e fazem as tarefas durante o dia, e aí eles acreditam que a noite é como se estivessem ainda em férias, e aí eles invadem a noite, a madrugada, nos aparelhos, nas redes sociais, né? Então isso interfere no sono porque eles acabam dormindo muito tarde e acordando muito tarde também. E isso Pois pode é, ser um você desencadeador de está crise, não pode? exatamente, pode, você está super certa. No consultório, agora na quarentena, principalmente agora nessa última metade da quarentena, explodiu a quantidade de pessoas no consultório, ou que já tinham transtorno mental, ou que desenvolveram agora, por conta de privação de sono, entre outros fatores que a quarentena acabou propiciando negativamente. Mas a privação de sono, o avançar da noite, está está por trás de muitos casos de descompensação. Você está certíssimo. Outro Então, ponto, aí aproveitando sua fala, eu sei que o nosso aham, tempo avança rápido aqui, sim, é, é a importância de fazer atividade física. é Falei isso, muito isso disso. é uma questão que tem aqui sobre atividade física e qual o melhor horário para fazer, você acha? Legal, as perguntas estão bem legais. Primeiro que tem que fazer atividade física. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles publicaram um documento dizendo que o risco de você se contaminar com o coronavírus, fazendo atividade física no espaço aberto, mantendo 1,5 metro de distância de outra pessoa e pondo máscara e não pegando na coisa e trazendo na mão, quer dizer, mantendo o que tem que fazer, é muito baixo. Então a pessoa tem que fazer atividade física, não pode ficar trancada em casa. Quando a pessoa faz atividade física, o aumento da frequência cardíaca, da circulação sanguínea, reduz esse processo inflamatório que nós estamos conversando. Além disso, estimula centros do prazer na nossa cabeça, talvez não na hora que eu estou fazendo atividade física, mas depois, e isso melhora o sono, o bem-estar e por aí vai. E algumas pessoas, quando tivermos liberados para isso, procurar profissionais de educação física ou na academia, quem pode pagar um personal, para ver postura, atividade que mais gosta de fazer, mas é importante fazer. E que horário, que foi perguntado aí? Uhum. Quanto mais cedo, melhor atividade física. Então, o ideal, assim, o melhor dos mundos, seria a pessoa acordar, ou fazer uma refeição leve, ou tomar algum shake, fazer atividade física e voltar para começar o dia. Esse seria o melhor. Mas quando não dá, tentar colocar um limite, assim, de no máximo 6h30, 7 da noite. Porque se você avança às 7 da noite, pode comprometer gravemente a qualidade do seu sono.
Tá. Você falou sobre rotina. São várias questões aqui sobre a rotina que a gente deve tentar, pelo menos, manter. Tem a pergunta, se vocês me desculpem, mas é muita coisa, eu não vejo nem o nome das pessoas, eu vejo as perguntas mesmo. Sobre uma nutricionista pode colaborar com o processo de equilíbrio mental e físico, né? Então, procurar uma nutricionista pode ser legal. Muito, muito. Acho que o tratamento para funcionar bem, ele tem que ser interdisciplinar. Então você precisa ter aí o psicólogo, você precisa ter o educador físico, você tem que ter o médico dando apoio, você tem que ter o grupo, como a Brata faz, que faz a psicoeducação. Então, a nutricionista é fundamental para conseguir desenhar o que é tolerável e necessário para aquele organismo de acordo com os parâmetros técnicos que ela vai avaliar e prescrever corretamente a dieta. Mas eu acho importantíssimo, os nutricionistas são muito importantes no tratamento do transtorno de humor. Tá, então são perguntas assim, se tem nutricionista especializado em bipolaridade, essas coisas, né, que é importante as pessoas procurarem mesmo, acho que através da internet elas vão acabar encontrando, né, profissionais Mas bem até especialistas. o que a gente tem no Brasil, você não tem exatamente um nutricionista especializado em transtornos de humor, por exemplo, né? Você pode ter algum que tenha feito curso com melhor foco, ênfase em saúde mental, pelo menos até onde o meu conhecimento alcança. No entanto, para a maior parte da população, você consultando um nutricionista geral, já é um grande passo. E você tem os médicos também nutrólogos, que podem fazer avaliações no paciente. Mas o meu ponto é assim, acho que não precisa procurar um especialista em transtorno de humor. Procurando um nutricionista, tá legal. Já tá bom, né? Tem uma pergunta aqui sobre correlação entre hipotireoidismo e transtorno bipolar. Tá. Eu vou aproveitar essa pergunta para ampliar um pouco o leque na resposta. A gente tem várias doenças inflamatórias que têm correlação com o transtorno bipolar. Então, não que a doença inflamatória pode gerar o transtorno bipolar, mas é comum que entre bipolares essas doenças apareçam com mais frequência, justamente por esse link inflamatório. A tiroidite autoimune, que é bastante frequente e, por consequência, pode levar ao hipotireoidismo. É o que foi perguntado. Então, sim, tem uma correlação. Doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, outras, também é frequente. Asma é extremamente frequente. Tá? Doença de Alzheimer, infarto, você tem uma série de doenças médicas. Agora, o que ainda não é claro para a gente quando a gente vai pesquisar é o seguinte: muitas dessas doenças, por exemplo, infarto, Alzheimer e outras, elas estão relacionadas ao comportamento do indivíduo ao longo da vida. Então, nós temos uma suspeita muito forte que a pessoa que tem transtorno de humor, mas faz tratamento médico certinho, toma um remédio, faz atividade física, ela come direito, provavelmente o risco dela desenvolver essas doenças seja muito próximo ao da população geral. Parece que é o comportamento que é o que determina muitas dessas doenças. Isso é bem interessante. Tem perguntas assim, e tem gente também ajudando, né? Todas as pessoas que estão aqui, tipo, apenas Lu, sou mãe de primeira viagem, meu filho não foi planejado, estou tendo muita dificuldade nessa quarentena, né? Tá pedindo ajuda sobre algum lugar que possa fazer terapia online, né? Tem uma Sim. outra pessoa aqui também que tem que também concorda, temos que ter rotina do sono, usar ferramentas para ajudar como chá, atividade física, terapia, nutrição, meditação, perdoar e gratidão. Então, assim, são sempre dicas que a gente pode utilizar, não é? Sim, sim. Essa pessoa que está comentando de terapia online, de repente pode mandar um inbox para a Brata, não dá para a gente Sim, responder essa questão aberto. Sim, e eu digo, Luci, que
acho que vai um pouco além de dicas, assim, são medidas fundamentais de saúde pública que são tão remotas e tão não praticadas pela nossa população em geral. Digo nossa porque nós estamos falando de Brasil. Outras sociedades, cada um se organiza de um jeito. Mas tão não praticados que quando a gente coloca, você fala, nossa, mas como assim? Atividade física ajuda a comer bem? É uma coisa que deveria ser feita. Mas não é feito pela maioria marcada da população. Então, vejam, assim, são medidas importantes. Eu acho que basta um gesto de observar, refletir e trazer um pouco do que a gente está conversando na live para o cotidiano. É importante, sim. Sim. Tem questões aqui sobre transtorno bipolar é uma doença genética e tem uma interferência muito grande do ambiente, né? Você podia explicar isso? É genético ou tem influência do ambiente? E é uma Ah, doença que a pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida, como a depressão, como depressão unipolar. Você podia explicar ah, isso? claro, eu acho que a gente vai ajustar o termo doença para transtorno, tá? É o correto de se dizer quando a gente fala de transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele não é uma doença genética, assim. Por exemplo, se você falar de uma doença genética, você tem que falar, por exemplo, estou tentando pensar alguma que seja geneticamente determinada. Alguns tipos de tumor que aparecem na criança, eles têm um fundo genético muito forte. Não é o caso. Há um fundo hereditário, então você tem uma parcela do DNA no transtorno bipolar, inclusive a hereditariedade familiar é muito forte. Então, quando você pesquisa bipolares, conversa com eles, você vai encontrar certamente alguém com traços sugestivos de transtorno bipolar, geralmente não diagnosticado na família. Tá? Agora, a genética não é determinante para desenvolvimento. A gente sabe que assim, há uma chance espontânea da doença entrar em atividade de 35% a 40%. Mesmo que nada aconteça, a doença entra em atividade. Mas a gente sabe que quanto mais estressor esse indivíduo passa, principalmente nos primeiros anos de vida, que é o que a gente falou um pouquinho mais, a ativação desse eixo do estresse, a chance da doença entrar em atividade aumenta muito. Tá? Então, o que eu posso dizer é que o transtorno bipolar não é uma doença exclusivamente genética, ela está no DNA, ela é hereditária, mas ela tem uma influência muito forte do ambiente também. Então, é um somatório de fatores para desenvolver essa condição médica. E tem uma época específica onde ela pode eclodir? Sim. O transtorno bipolar é uma doença de adultos jovens. Então, é uma doença que aparece com muita frequência logo no começo da puberdade, assim, pelos 13, 14, 15 anos. Só que muitas vezes vem com sintomas muito sutis, alteração do sono, aumento de irritabilidade, queda no rendimento escolar, sintomas depressivos leves. E esses sintomas eles surgem às vezes 10 anos até que o paciente comece a ficar mais sintomático e de fato a doença seja diagnosticada. Então, eu acho que tem um gap muito grande entre o início dos primeiros sintomas muito leves e, de fato, o diagnóstico quando o paciente é tratado. Ah, ok. Então, mas tem uma pergunta aqui. Necessariamente, eu tenho transtorno bipolar. O meu filho terá transtorno bipolar? Isso é, Não, assim, é uma não, linha reta. não é uma linha reta, de forma alguma. Inclusive, existem uma série de fatores que determinam o desenvolvimento do transtorno, do início dos sintomas. O que acontece é que se eu tenho transtorno bipolar, o meu filho tem um risco de desenvolver. E uma vez tendo risco, eu vou ter que redobrar os cuidados que eu falei, de tentar evitar certos traumas na infância, bloquear que essa criança tenha acesso, esse adolescente tenha acesso a drogas e bebida precocemente, e muito cedo ensinar essa criança a expressar e falar, mostrar suas emoções e fazer esporte. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas precocemente que vai fazer com que esse indivíduo tenha uma vida saudável, mas sempre alerta para o risco.
É isso que a gente tem que falar do risco. É o risco, não é uma condição, né? É o risco, não é uma condição determinada, de forma Ah, alguma. ok. Tem algumas perguntas referentes a eu tenho transtorno bipolar, a inflamação vai aparecer em qual órgão do meu corpo? Muito boa pergunta. Essa inflamação, ela pode aparecer em qualquer lugar. Então, é muito curioso que cada organismo ele vai expressar de uma forma. Algumas pessoas podem ter, num episódio de maior estresse, uma queda de cabelo localizada, que não é como essa que é andrógena, que vem com a idade, mas realmente uma pessoa, independente de qualquer idade, homem ou mulher, cai uma área do cabelo. Então, ali pode aparecer como a tiroidite, né, que a gente colocou. A pessoa começa a ter afta, infecção de repetição, estresse. Pode ter diabetes tipo 1, pode aparecer doença intestinal, artrite. Essa inflamação, esse link, ele não tem um endereço certo. A questão é observar e estar em dia com as consultas médicas. Uhum, e varia de pessoa para pessoa, né? Varia muito de indivíduo, é muito variável. Olha, tem uma porção de perguntas, mas o tempo da gente está se esgotando e eu ia falar Nossa, para como vão surgindo, né? A galera É participa muita mesmo. coisa legal e eu não consigo nem dar conta disso, gente. Vocês me perdoem, mas é muita coisa. Então eu indicaria, assim, mandar para o blog da Brata essas perguntas, elas podem ser respondidas lá, entrar em contato, entrar no site da Brata mesmo, ter as informações, tem todo o direcionamento para o que fazer. A Tá. gente agora pode fazer os Luci, agradecimentos? sim, eu queria só reforçar com o pessoal. Hoje a gente vai, de fato, deixar gravada essa live e ela vai Estão servir pedindo a como terceira, base. tá? Tá, não, calma. Então, é Calma, isso que eu ia falar. calma. Vai ter uma mais para frente. A Brata está vendo uma convidada internacional para vir falar a respeito de Sim, inflamação. Então, usem os conceitos dessa para somar para outra, tá bom? Muito sim. obrigado pelo convite, o pessoal da Brata. Bom final de semana para vocês. Obrigada a todos. A gente vai encerrando aqui, mas a gente vai estar sempre em contato. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.